Olá pessoal, professor Bruno aqui. Trouxe mais questões da Lei Maria da Penha para o seu concurso das sedes, para você entrar focado, preparado e gabaritar as questões da Lei Maria da Penha. Nosso objetivo, como eu falei no outro vídeo, é fazermos todas as questões que caíram sobre a Lei Maria da Penha nos concursos que a Quadrix fez. Não são muitas questões, nosso objetivo é fazer todas e chegar extremamente preparado. Se você está estudando para outros concursos, mas que cai a Lei Maria da Penha, fica aqui com a gente, vai ser de bom proveito, você também vai se preparar para esse seu concurso. Então vamos lá para as nossas questões, que o nosso objetivo é fazer muitas questões. Como eu falei, nosso foco é concurso das sedes, DF, que sai a qualquer momento, banca Quadrix. Então, questão número 11. Por que 11? Porque nós já fizemos 10 no outro vídeo. O direito à educação está presente em várias legislações, entre as quais se destacam a Lei Maria da Penha, o ECA, o Estatuto do Idoso. Quanto às diretrizes da política educacional direcionada a mulheres, idosos e crianças e adolescentes, julgue o item a seguir. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus filhos na faixa etária de até 14 anos em instituição de educação básica próxima de seu domicílio, olha só, próxima de seu domicílio, desde que apresente determinação judicial. O que ela tem que apresentar? Determinação judicial até 14 anos. Dica de prova: toda vez que você perceber no texto da questão números da idade, prazos, grifa. Esses dados são extremamente importantes. E nesse caso aqui, esses dados fizeram com que a questão estivesse errada. Questão errada. Por quê? Eu trouxe aqui o comentário, olha só, a questão está errada. Artigo 9º da Lei Maria da Penha, parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem sim prioridade para matricular seus dependentes, incluindo os filhos, em instituição de educação básica mais próximo de seu domicílio, beleza? Ou transferi-los para essa instituição. Mediante o quê? Tem uma condição, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Um desses dois documentos aqui, nós tínhamos o quê? A determinação judicial. Não é isso que o texto fala. E outro ponto é, no texto da lei não tem esse até 14 anos, então não tem esse limite de idade, o que deixou a questão errada. Questão número 12. O direito à educação está presente em várias legislações, entre as quais se destacam a Lei Maria da Penha, o ECA e o Estatuto do Idoso. Quanto às diretrizes da política educacional direcionada a mulheres, idosos e crianças e adolescentes, julgue o item a seguir. Uma das diretrizes da política pública de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher é a previsão de que os currículos escolares de todos os níveis de ensino contemplem conteúdos referentes aos direitos humanos, à equidade de gênero e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Será que existe realmente essas diretrizes para que tenham nos currículos escolares esses conteúdos de direitos humanos, equidade de gênero e a questão da violência doméstica e familiar? Sim, existe essa previsão, existe essa diretriz. Então veja, artigo 8º, o inciso 9º. Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, Estados, DF e dos municípios, de ações não governamentais, tendo por diretrizes. E aí existem várias diretrizes. E essa diretriz aqui, número 9, diz assim: o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos a direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nos currículos escolares, lá para o ensino fundamental, lá para o ensino médio, tem que ter essa previsão dos conteúdos de violência contra a mulher, da questão de gênero, de raça, de etnia. Tem que ter. E tem, pelo menos aqui no Distrito Federal, o currículo em movimento ele tem essa previsão já distribuída nos conteúdos. Então, questão correta. Se você
está na tua escola e aparece uma palestra sobre, por exemplo, nós temos aqui um programa muito bacana, né, que é Lei Maria da Penha vai à escola. Esse é muito interessante. E por que que existe isso? Por imposição de lei. A Lei Maria da Penha impõe essas ações educativas e preventivas. Então tem que ter. Extremamente importante essa legislação. Questão número 13. No que se refere à Lei Maria da Penha, julgue o item. Para preservar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o juiz assegurará a manutenção do vínculo trabalhista quando for necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Lembra que eu falei? Tem prazo? Grifa, porque esses prazos são extremamente importantes. Geralmente deixa a questão certa ou errada. Então, por até 6 meses, o juiz pode assegurar o vínculo trabalhista, ou seja, ela vai estar afastada e vai continuar com seu vínculo trabalhista até 6 meses. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, por até 6 meses. Será que pode isso mesmo? Sim, pode isso mesmo. Eita, que xizinho feio. Deixa eu mudar isso aqui. Pode mesmo. Ó, questão correta, artigo 9º, parágrafo 2º. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do trabalho por até 6 meses. Percebeu? Se você está me acompanhando desde a primeira questão, você tem percebido o seguinte: Banca Quadrix, ela foca na letra da lei. Ela muda a ordem, às vezes, na oração, mas o foco dela é letra de lei. Então, como que você vai acertar as questões? Veja quais as questões que mais caem, os artigos que mais caem, pega a tua legislação e grifa. Ponto, decora aquilo, acabou, não tem para onde correr. A Quadrix vai cobrar letra de lei na prova das sedes. Então, segue essa dica que você não vai se arrepender. Você tem visto aqui nas questões. Questão número 14, no que se refere à Lei Maria da Penha, julgue o item. Com o objetivo de instruir o boletim de ocorrência, é recomendado, não é nem obrigatório, não é sugerido, é recomendado, que a autoridade policial realize sucessivas inquisições, olha só, sucessivas inquisições sobre o mesmo fato, bem como questionamento sobre a vida privada da mulher. Gente, o nome disso daqui é revitimização. Quando você vai perguntando sempre, mas como é que foi? O que aconteceu mesmo? Repete aquele fato. Como que foi a agressão? Me conta de novo. Agora conta para fulano. Agora conta para ciclano. Isso é revitimização. E isso não pode, isso é proibido em lei. Na Lei Maria da Penha nós temos essa proibição. Questão errada, artigo 10A. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha, também serve para testemunha, de violência doméstica, quando se tratar do crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Então, quais serão as diretrizes que serão obedecidas? A terceira, não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquisições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Então, a revitimização é taxativamente proibida na Lei Maria da Penha. Questão errada. Questão número 15. E repara o seguinte, sempre essas questões que são erradas, elas vão aparecer com uma justificativa para tentar torná-la certa. Aqui ele colocou, olha só, é aqui onde o candidato tem que prestar bastante atenção. Com o objetivo de instruir o boletim de ocorrência. Ou seja, eu tenho esse objetivo de instruir o boletim de ocorrência, de prepará-lo, de deixá-lo mais organizado, mais estruturado, sem nenhuma aresta. E aí a pessoa pensa, nossa, realmente, para eu deixar um boletim de ocorrência bem estruturado, para que não tenha erro, é bom que eu faça várias perguntas, né? Repita as perguntas para que a pessoa ela possa confirmar e aí eu perceba que realmente é verdade o que ela está dizendo. Isso dizendo ainda que é uma recomendação. Gente, tudo isso é para enganar o candidato. Tudo isso é para enganar o candidato. Aquele que estudou a lei e viu que a revitimização é proibido, mata essa questão fácil, fácil. Questão número 15. No que se refere à Lei Maria da Penha, julgue o item. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá
deverá, olha só, deverá acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, se necessário. É isso mesmo, a autoridade policial deve, não é opcional, ela deve acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences lá no local onde aconteceu a violência ou no domicílio? Sim, sim, existe essa obrigatoriedade. Veja só, questão correta, artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, quarto, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então, é uma obrigatoriedade, sim. A autoridade policial deverá acompanhar, se for necessário, para a retirada desses pertences. Questão 16. Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, então essas duas coisas, ó, o município não é sede da comarca, não há delegado disponível no momento da denúncia, averiguada a existência do risco atual ou imediato, então percebido o risco atual, imediato, a vida ou a integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes também, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio local de convivência com a ofendida pelo policial. Pode pelo policial, sem decisão judicial, sem ordem do delegado. Pode o próprio policial fazer isso? Pode sim, mas deve obedecer exatamente todos esses requisitos que foram colocados aqui, ó. O município não é sede da comarca e não houve delegado disponível no momento da denúncia e também existe o risco atual ou imediato à vida e integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes, aí sim, aí pode fazer isso. Mas eu coloquei o artigo aqui para nós darmos uma olhada. Verificada a existência do risco atual, igualzinho está na questão. O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. Pela autoridade judicial, determinação judicial. Segundo, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede da comarca. Então, ou pelo delegado, quando o município não for sede, ou pelo policial. E aí, os requisitos. Quando o município não for sede da comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. E agora, veja só o parágrafo 1º. Nas hipóteses do inciso 2 e 3 do caput desse artigo, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Então, aquela decisão que foi feita ou pela autoridade policial ou pelo delegado, né? Ou pelo policial, deve ser referendada ali pelo juiz. Ele deve ser comunicado no prazo máximo de 24 horas e no mesmo prazo ele também decidirá sobre a manutenção ou revogação da medida e dando ciência ao Ministério Público. Questão 17. As legislações sociais são importantes instrumentos no exercício profissional do assistente social. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Maria da Penha e do Estatuto da Pessoa Idosa, julgue o item a seguir. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o SUS, custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica. Será que existe essa obrigatoriedade do ressarcimento ao SUS do tratamento que a mulher, a vítima, teve nas unidades de saúde? Existe sim essa obrigatoriedade. Existe. Veja só, letra de lei. Artigo 9º, parágrafo 4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos
causados, inclusive ressarcir o SUS. De acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado, responsável pela unidade de saúde que prestam os serviços. Existe sim essa obrigatoriedade, deve ressarcir os cofres públicos. Questão 18. As legislações sociais são importantes instrumentos no exercício profissional do assistente social. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Maria da Penha e do Estatuto da Pessoa Idosa, julgue o item a seguir. É uma das diretrizes da inquirição de mulher em situação de violência doméstica a garantia, então, é diretriz, garantia de que em nenhuma hipótese a mulher, seus familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. É uma diretriz? Nessas diretrizes existe essa garantia? Sim, existe essa garantia. Veja só, questão correta, artigo 10A, parágrafo 1º. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. É diretriz. Segundo, garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionados. Novamente você viu, é letra de lei. Igualzinho está na lei, igualzinho está na questão. Questão 19. As legislações sociais são importantes instrumentos no exercício profissional do assistente social. Respeito do ECA, da Lei Maria da Penha e do Estatuto da Pessoa Idosa, julgue o item a seguir. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, no atendimento, a autoridade policial deverá conduzir a ofendida ao hospital ou ao posto de saúde e ao IML. Existe essa obrigatoriedade da autoridade policial conduzir a ofendida ao hospital, ao posto de saúde ou ao IML? Existe a obrigatoriedade, mas não de conduzir. Essa palavrinha... Eita, deixa eu arrumar aqui. Essa palavrinha deixou a questão errada. Veja só. Aqui é a pegadinha, questão errada. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, aqui está. Vou colocar até em outra cor, colocar em vermelho, para dar o destaque. Encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde e ao IML. Encaminhar. É maldade? É maldade. Mudou uma palavra? Mudou uma palavra. Então perceba, é letra de lei. Mudou uma palavra. Ela não fez um contexto gigante falando da situação de uma mulher que sofreu violência e teve fraturas. Não, nada disso. Ela pegou a letra da lei, copiou e colou e mudou uma palavra. Ela tirou o encaminhar e colocou o conduzir. Questão errada. Última questão do nosso bloco, segundo bloco de questões da Lei Maria da Penha, diz o seguinte: à luz da Lei 11.340, 2006, julgue os próximos itens. Primeiro aqui, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial, olha só, autoridade policial, deverá, obrigatoriedade, fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Será que é isso mesmo? Será que existe essa obrigatoriedade? Porque aqui colocou deverá, então é algo obrigatório. Será que existe essa obrigatoriedade de fornecer transporte para o abrigo, para o local seguro, tanto à pessoa quanto aos familiares? Existe sim essa obrigatoriedade. Deixa eu mudar isso aqui ficou feio. Isso aqui ficou pior ainda. Existe sim essa obrigatoriedade. Veremos mais para frente na letra da lei. Segundo, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, outra obrigatoriedade, deverá encaminhar a ofendida, olha só, essa aqui é aquela questão anterior, né? Não é conduzir, encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde e ao Instituto Médico Legal? Sim, deverá fazer isso também. Questão 1, alternativa 1 e 2 estão corretas, todos os itens estão corretos, letra D.
Letra D é a nossa alternativa correta. E aí, novamente, artigo 11. No atendimento à mulher, vítima de violência, a autoridade policial deverá, entre outras providências, encaminhar a ofendida ao hospital, posto de saúde ou IML, fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes para abrigo local seguro quando houver risco de vida. Então, terminamos aqui a nossa maratona de questões, né? Mais 10 questões da Lei Maria da Penha, da Banca Quadrix, com o objetivo de passar no concurso das sedes DF. Esse é o nosso objetivo. Lembrando, olha só, eu coloquei aqui que eu sou pedagogo lá na Sejus. Eu passei nesse último concurso aqui das sedes. As sedes, ela nomeia para próprias sedes, mas ela também nomeia para Sejus e ela também nomeia para a Secretaria da Mulher. Eu fui nomeado aqui, ó. Eu fiz o concurso, eu fiz o último concurso e fui nomeado para esse cargo aqui, ó, na Sejus. Fui nomeado para pedagogo aqui na Sejus. Mas eu fiz duas provas, eu fiz para pedagogo e educador. E depois eu fui nomeado para educador aqui, ó, na Secretaria da Mulher. Então você tem várias opções aí, vai depender de onde você vai ser nomeado. E também sou professor efetivo na Secretaria de Educação, aprovado e nomeado no último concurso e acumulo os 2 cargos. Pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Agradeço muito a sua presença aí. Espero que você tenha gostado. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe para outras pessoas que também estão estudando. Olha lá o nosso Instagram, Rota do Gabarito. Acompanhe e siga aí o nosso canal no YouTube. Também tem o meu contato pessoal aqui no Instagram, no YouTube também. Várias dicas de prova, dicas de questão. Pessoal, temos mentoria aberta para o concurso da sede. Se você estiver interessado, entra lá no site rotadogabarito.com.br e você verá os nossos produtos que nós estamos oferecendo. Tem material gratuito também. Galera, abraços, até a nossa próxima aula. Valeu!